Opa pessoal, beleza? Após o jogo de domingo pela La Liga entre Real Madrid e Atlético ter terminado empatado em 1-1 dentro do Santiago Bernabéu, eu fiquei muito intrigado do porquê o Real não ganha do Atlético ou do porquê tamanha dificuldade de ganhar do Atlético de Madrid nessa temporada. O que mudou? Então, neste vídeo, vou demonstrar ou tentar explicar alguns dos possíveis motivos. Só para deixar claro, antes que alguém venha falar que é normal o Real não ganhar do Atlético, ou algo assim, né? Ou que não é surpreendente, não sei. O Atlético, ele é freguês histórico do Real Madrid. Eu acho que não é nem preciso mencionar as finais de Champions, né, que o Real Madrid foi campeão em cima deles. E algo que acho muito interessante é essa entrevista do Filipe Luís. Vou deixar rodar o trecho. Dava mais raiva, primeiro porque estava no Real Madrid, e depois porque ele não fazia nada no jogo. Ele não criava uma jogada, ele só pensava nele, ele pegava a bola, chutava de 30 metros e tal. E não, daí passava a sensação assim, 60, 70, 30 do segundo tempo, 35, não fez nada, não tocou na bola, não sei o quê. Aí, escanteio, puf, gol, de cabeça. Aí pegava a bola, dava uma pedalada, de esquerda, lá, 30 metros, pum, na gaveta. Então te dava mais essa sensação assim, dizendo assim, pô, o cara não faz nada, mas ele é... Caraca, o cara é muito foda, ele é foda, ele faz gol demais. Assim, pra mim não tem comparação entre os dois, né? Esse é o melhor. Pra mim não é, sem sombra de dúvida, mas assim, pra fazer gol, esse cara é uma máquina, mas uma máquina, é um verdadeiro animal, assim. Deve dar uma raiva fodida mesmo. Você olha o cara desse assim, mas né? era difícil demais jogar contra o Real Madrid, porque assim, contra o Barcelona você sabe que você não vai ter a bola, beleza? Contra o Real Madrid, eles são capazes de jogar no bagão, no chutão. Sim. Eles são capazes de jogar no contra-ataque, não tem problema. Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Vem com a bola, não tem problema, a gente vai esperar aqui. E eles não tem problema em jogar, se a gente se fechar, eles também não tem problema. Então era muito difícil jogar contra o Real Madrid. Ele não esconde a raiva contra o Real, e na minha humilde opinião, até contra o CR7. Ele falar que o Cristiano não fazia nada o jogo todo, e aí acertava um chute do nada, acho que é uma tentativa de desmerecer o Cristiano Ronaldo. E também meio contraditório. Primeiro que o Cristiano, além da quantidade absurda de gols, tem também, segundo o site FutDados, 198 assistências em sua carreira, mesmo sendo um goleador nato. E falar que o cara não faz nada nas partidas e aí mete gol, bom, como eu falei, eu acho contraditório. Pois se o cara faz gol, e ele fez muitos, né? Com inúmeros hat-tricks, inclusive contra o Atlético, então eu acho que ele faz bastante nas partidas. O Filipe Luís também comenta sobre o Real Madrid saber sofrer e jogar atrás. A verdade é que o Real do Zidane tinha muito essa característica. Hoje em dia ela se perdeu, pois o ataque não está rendendo, a defesa é muito frágil e muitas vezes o meio de campo não tem criatividade e é dominado, mas essa parte fica para quando analisarmos o Real. Bom, outra coisa, o meio de campo do Real Madrid, muito dependente de Modric, muito dependente do Modric, do Kroos também, mas principalmente do Modric. Parece que o Real fica totalmente à mercê do Modric achar um passe genial do nada e deixar alguns dos atacantes na cara do gol, sabe? Enfim, acho que declarações desse tipo que o Filipe Luís fez mostram que no Atlético há muita raiva contra o Real. Na minha opinião, é porque eles são fregueses. E no vídeo de hoje vamos analisar como essa temporada o Atlético não está sendo freguês, e sim o Real Madrid. Bom, o Atlético de Madrid está na quarta posição do Campeonato Espanhol, com 48 pontos, 15 vitórias e 5 derrotas. Nenhuma delas para o Real Madrid, mas vamos tratar disso mais a fundo daqui a pouco.
já se encontra com uma média de gols melhor do que a do ano passado, sendo que o campeonato tinha sido o campeonato com mais gols marcados desde a temporada 2006, 2016, 2017. Ou seja, eles estão numa temporada bem goleadora, bem ofensiva, o que a gente vai também tratar mais a fundo. O Real Madrid está na primeira colocação com 58 pontos, 18 vitórias, time que mais venceu, e uma derrota apenas. Adivinha para quem? Justamente para o Atlético de Madrid. A verdade é que as partidas do Real Madrid estão sendo bem abaixo do esperado desde o início da temporada. O impressionante é que, mesmo assim, o time está 100% na Champions e é líder do espanhol. Coisas que só acontecem com o Real Madrid. Enfim, como mencionado anteriormente, o Atlético de Madrid já tem uma média de gols melhor do que a do ano passado, sendo que ano passado já era a temporada mais goleadora desde 2016-2017, ou seja, a temporada mais goleadora em 7 fucking anos, e os caras já estão superando. Essa ofensividade vem com preço. O time está com a pior marca defensiva da era Simeone, meus amigos. Isso mesmo, o extremamente defensivo e sólido Atlético de Madrid tem levado muitos gols. Essa ofensividade, eu acho que ela pode ser dita, digamos assim, entre aspas, né? Pois não acho que o Atlético se tornou essa máquina de ataque. Ele tem menos gols que o próprio Real, Barcelona e Girona. Nos últimos 10 jogos, ganhou 5 pela vantagem mínima ou empatou fazendo um gol apenas. Nos jogos que mais foi às redes foi justamente contra o Real Madrid e Girona. Na minha opinião, o Atlético adquiriu objetividade ofensiva. Não é que eles se lancem igual os loucos pro ataque, mas eles são objetivos, eles tocam para frente, verticalmente. Esse lance é um contra-ataque mortal do time do Atlético, onde eles pegam a defesa do Real totalmente bagunçada e com poucos passes marcam o gol e fecham o caixão, eliminando o Real Madrid da Copa do Rei. Esse lance exemplifica o que eu disse sobre o Atlético ter adquirido objetividade ofensiva. E não foi o único lance. O Morata perdeu uma chance como essa quando o jogo estava 2-1 ou 2-2. Eles entregavam a bola para o Real e contra-atacavam de forma impiedosa, com passos objetivos e para frente, verticais. Grande exemplo de jogar com tanta objetividade e procurando quase o tempo inteiro passes verticais é o Bayer Leverkusen, do Xabi. Mas acho que seria necessário um vídeo só para esse time que está encantando todo mundo com a forma ofensiva, objetiva e bonita também que eles estão jogando. Comentei anteriormente que nos últimos 10 jogos foram 2 times que eles marcaram mais, Real Madrid e Girona. Justamente times muito ofensivos. Sim, o Girona, ele mesmo. Eles estão fazendo a temporada da vida deles. Ou seja, times que se expõem e ficam abertos a contra-ataques, ou que simplesmente têm na defesa seu ponto fraco, caso do Real Madrid. Uma menção honrosa, né, sobre o time do Atlético, sobre o jogador do Atlético, Griezmann. O que ele está jogando não é brincadeira. Fez um golaço contra o Real Madrid e marcou 11 gols e deu 6 assistências. Ele e Morata juntos têm 24 gols em 23 jogos jogados por eles. Bom, sobre o Real. Como eu já disse, a temporada do Real pode ser considerada boa por causa dos resultados. A gente sabe que o futebol, só o que importa são os resultados. 100% na Champions, líder do espanhol e já foi campeão da Supercopa da Espanha. O que não é muito considerado, porém foi derrotando
os dois maiores rivais, o próprio Atlético de Madrid e Barcelona. E a gente sabe que, mesmo a Supercopa não valendo muito, perder por Barcelona é muito incômodo. Assim como para esses dois times, perder para o Real Madrid é muito incômodo. Mas o desempenho não é bom. E aqui no Brasil, pelo menos, não vejo jornalistas falando que está muito ruim o desempenho do Real Madrid. Ganhando, por exemplo, no final do jogo do poderoso Las Palmas. Aí fica a pergunta. Então, como o Real Madrid tem conseguido os resultados? Bom, na minha opinião, Bellingham e Rodrigo, quando o Vini Júnior se machucou e o Rodrigo ainda se adaptava a novas funções, o Bellingham chegando, atingindo marcas de CR7 quando chegou no Real. Ele salvou muito e várias vezes o Real Madrid essa temporada, contra o Barcelona, contra o poderoso União Berlim na Champions. Sim, o Real estava com sérias dificuldades em conseguir a vitória. Depois de um começo avassalador de Jude, veio então o Rodrigo, que claro, não foi tão assim como Bellingham, mas fez muitos gols importantes para ganhar jogos na La Liga e na Champions também. Você tem aí desempenhos individuais que estavam salvando a temporada do Real. Porém, esses caras caíram um pouco de rendimento. E acho que falta ao Vini Júnior, agora que o Benzema foi embora, poder de finalização, fazer gols. Assim, assistir ao jogo do Real Madrid contra algum time mais parrudo é ver um Real sem criatividade e totalmente dependente de jogadas individuais. Como comentei anteriormente, parece que o Real fica dependente de passes sensacionais do Modric e jogadas de drible que venham do Vini ou até mesmo do Rodrigo e do poder de decisão do Bellingham. Bom, Bellingham muitas vezes não faz gol, mas encontra passes fenomenais, que são às vezes, ou vezes até demais, desperdiçados por Rossellu, ou até pelo próprio Vini Júnior. Agora, se você achou que esse é o problema do Real Madrid, meu amigo, não é mesmo. Para mim, o grande problema do Real é a defesa. O 4-0 sofrido contra o City escancarou isso, mas na verdade já é um problema que se arrasta por temporadas e até pode ser argumentado que o time está extremamente desfalcado e isso atrapalha. Bom, com certeza atrapalhou, mas, por exemplo, nós temos aí na defesa, se eu não me engano, o Militão, agora o Rudiger também, o Alaba, olha, 3 zagueiros titulares totalmente e que estão lesionados. Isso, obviamente, isso quebra a defesa, isso atrapalha muito a defesa. Mas, mesmo assim, quando levou o 4-0 do City, não tinha esses jogadores desfalcados. Se eu não me engano, talvez o Militão. E na temporada anterior, levou 4-3, fora o Bayern que levou do Chelsea. Mas até então, na época, o ataque resolveu os problemas da defesa. Se você olhar a classificação na Liga, o Real foi o time que menos sofreu gol. Porém, é uma liga fraquíssima, que só tem 3 times, e o Real é um deles. O Barcelona está vivendo seu pior momento em décadas, é o pior time do Barcelona. E o único time bom do campeonato, que é grande e organizado, deu 2 cacetes na defesa do Real. Resumindo, o Atlético se tornou mais ofensivo em relação aos anos anteriores. Porém, essa ofensividade não pode ser confundida com um time que se lança e busca o ataque o tempo inteiro. É uma ofensividade objetiva, que procura o ataque rapidamente, principalmente se o time adversário dar chances de contra-ataque. Usando o habitual 3-5-2, despachou o Real, com um belo 4-2 no placar. Nesse sistema tático, o principal jogador da equipe flutua pelo meio campo,
e o lateral e a lateral, enquanto o Morata fica mais fixo no ataque. Outro detalhe, esse Atlético ofensivo tem a pior marca defensiva da era Simeone e o Real Madrid não consegue aproveitar isso. Pessoal, por enquanto é isso. Essa é a minha análise do porquê que o Real Madrid não tem ganhado do Atlético. E eu peço que me ajudem dando like e se inscrevendo. Deu um trabalhão fazer o vídeo, mas eu amo futebol e era uma vontade enorme que eu tinha de falar de futebol.